Senhor Presidente da CIP, Senhor Presidente do Conselho Económico e Social, Senhores Embaixadores, Senhores Presidentes e representantes de parceiros económicos e sociais, Excelências, minhas senhoras e meus senhores. Neste tempo, que é de início de novo ciclo na vida nacional, as palavras devem ser parcas e comedidas. Por isso, gostaria apenas de lhes formular 5 pedidos muito simples. Primeiro, não desperdicem um ensejo para explicar a importância da iniciativa privada e de uma iniciativa privada com responsabilidade social na construção de um Portugal sempre mais moderno e mais justo. O lema do presente Congresso é Portugal, crescimento ou estagnação? A resposta está nas empresas. Ele diz muito daquilo que terão de continuar a testemunhar em palavras e obras, dia após dia, nos próximos anos. Sem iniciativa privada, forte e fortemente social, nunca conseguiremos ombrear com os mais avançados países da Europa e do mundo. Mais do que isso, sem iniciativa privada forte e fortemente social, Portugal nunca poderá ser aquilo que sonhamos. Um Portugal desenvolvido, um Portugal justo, uma efetiva plataforma entre culturas, civilizações, continentes e oceanos. Segundo pedido, não se afastem um minuto que seja das vossas bases, em particular das micro, pequenas e médias empresas, que são uma verdadeira rede de segurança empreendedora do nosso tecido social. Distrações na cúpula ou divisionismos, mesmo se pontuais ou circunstanciais, serão caminho ainda mais aberto a movimentos descoordenados e inorgânicos de curso imprevisível e imponderável. Terceiro, não hesitem nunca quanto ao reforço do trabalho conjunto com todas as demais confederações patronais e laborais. Em concertação social, em primeiro lugar, como tenho desde sempre sublinhado, porque a concertação social é uma garantia de paz e de estabilidade social no nosso país. Mas mesmo quando tal não seja possível, fora dessa concertação, tempos complexos exigem diálogo e conjugação de energias. Não há ilhas na vivência social entre nós, como em parte alguma do mundo. Quarto, não se esqueçam nunca de que Portugal é de um dualismo infelizmente galopante, que com urgência cumpre reduzir. Num mundo ele próprio cada vez mais dualista, em que as Malalas lutam pungentemente pelo básico dos básicos, já no longo passado perdido, e as Gretas combatem indignadamente pelo inevitável dos inevitáveis, já no longo futuro começado. Entre nós, digital, Web Summit, renováveis, ciência e tecnologia de ponta convivem sem conviverem a 200 metros ou a 200 quilómetros de distância
consoante os casos, com carências estruturais, idosos guetizados, jovens sem estímulo para ficarem entre nós. Tudo sinal de uma sociedade que precisa de mudar e mudar rapidamente para melhor. Neste contexto, pensar o futuro do trabalho é urgentíssimo. E saúdo o vosso oportuno convite ao diretor-geral da OIT. E, ao mesmo tempo, não esquecendo aqueles estrangulamentos que existem no presente e são tributários de atrasos do passado. Quinto, encontrem sempre o justo equilíbrio entre o que são metas ambiciosas a concretizar e realidades indiscutíveis a reconhecer. Negar as realidades de nada aproveita. Se há um déficit orçamental disciplinado e, mais do que isso, um consenso nacional sobre a importância de finanças sãs, redução do desemprego, começo de crescimento da economia claramente insuficiente. Apesar de tudo, é estulto e convida a muitas ilusões e desilusões de percurso viver anos à espera de realidades que não ocorrem. Mas por causa dessas realidades, esquecer metas mais ambiciosas de pouco vale. Importa muito haver mais e mais sustentável crescimento económico. Este que temos não chega. Melhor balança externa, mais acelerada correção de desigualdades e, para tudo isso, maior produtividade e, portanto, maior competitividade. Porque é assim, é insensato não apostar em metas mais ambiciosas e vai proporcionar apertos a não muito longo prazo se nós esperarmos que os infortúnios aparecerão o mais tarde possível. Eles virão mais cedo do que esperado. Metas claras e ambiciosas. Racionalidade no juízo analítico dos fatores e das situações. É neste contexto que a CIP desempenha um papel essencial. Não é só a CIP, são todos os parceiros sociais. Mas falando hoje aqui da CIP e retomando temática que já abordei no último congresso, importa reconhecer que nestes anos de saída longa e difícil da crise, a CIP esteve à altura das exigências nacionais. Em termos de princípio, em termos de diálogo social, em termos de pedagogia cívica, em termos de capacidade para unir e ultrapassar inquietações, angústias, ansiedades, impaciências. E esse papel foi fundamental nos últimos 4 anos, vai ser fundamental nos próximos 4, para não dizer 10 anos. E vai ser fundamental, porque Vossa Excelência, Sr. Presidente, apontou os pontos de consenso nacional. Há consenso quanto ao enfrentar da questão demográfica. Há consenso quanto ao enfrentar da revolução digital. A quinta revolução de que acabei de ouvir falar. Há consenso quanto à imprescindibilidade de aprofundar um modelo de desenvolvimento
apoiado em investimento e em exportação, muito mais do que em consumo privado e público. Há consenso na capacidade de internacionalizar a nossa economia. Há consenso quanto à superação dos fatores de dualismo na sociedade portuguesa. Sobre tudo isto, há consenso. Como há consenso, finalmente, quanto à existência de finanças sãs, quando há imprescindibilidade, também ela, de essas finanças alicerçarem um crescimento sustentável. E há ainda consenso quanto à importância das emergências ambientais na nossa sociedade, na Europa e no mundo. Mas, havendo estes consensos, é preciso que as instituições, todas elas, saibam proporcionar condições de estabilidade política, de estabilidade financeira, de estabilidade fiscal, de estabilidade social, sem as quais os consensos de pouco servirão. E esse é um desafio que será também o vosso nos próximos anos. É o vosso, é o dos outros parceiros sociais, é o dos partidos políticos, é o de todas as sociedades, todas as instituições da sociedade civil. Ao Presidente da República compete, naturalmente, nesse contexto, ser um fator vigilante de estabilidade. Mas queria dirigir uma palavra especial a Vossa Excelência, Sr. Presidente. Nada disto que acabei de dizer lhe é estranho. Agora que se prepara para daqui a poucos meses se sacrificar, porque podendo parecer o contrário, podendo parecer um apego à liderança, de um efetivo sacrifício se trata, olhando aquilo que está por vir, agora que se prepara para sacrificar, tendo presentes os anos tão variados e intensos já vividos nesta casa, nada do que acabei de dizer lhe é novo ou surpreendente. Sabe que todos os dias vai ter de defender a iniciativa privada, numa luta que é uma luta cultural, para não dizer doutrinária, numa sociedade que tem uma história feita de uma poderosa e longa monarquia absoluta, de breves ensaios liberais, depois de um autoritarismo que mais não foi senão uma monarquia absoluta contemporânea, seguida de um estatismo de sinal oposto, e que é recorrente no apelo a esse traço cultural dominante. Sabe que todos os dias vai ter de manter viva e dinâmica, junto às suas bases, em espírito de unidade e em diálogo com os demais parceiros sociais, esta instituição, para que ela nunca seja marcada pela usura do tempo. Sabe que todos os dias vai ter de fazer pontes entre o Portugal dos pós-modernos e o Portugal que é muito, que ainda espera pela modernidade. Sabe que todos os dias vai ter de ser ousado nas metas e racional nas análises. Sempre acusado de utópico nas metas e de acomodatício nas análises realistas que fizer. Se tivesse querido sair antes da 25ª hora, tê-lo-ia feito agora ou dentro de alguns meses. E já ao soar do gong.
quis e quer servir Portugal por mais uns anos, comprados a preço elevado à sua vida e à sua saúde. Compreendo e agradeço-lhe, porque, não havendo ninguém insubstituível, provavelmente, neste momento, seria praticamente insubstituível. E agradeço, crente que estou, de que só por espírito de serviço aceita ficar e ficar com vontade de futuro. Servir Portugal deve ser a palavra de ordem nestes anos que estão a chegar. Concordo consigo. São anos decisivos para saber se porfiamos em estar com aqueles que lideram o futuro ou se nos resignamos em ir gerindo habitualmente, eu diria, sofrivelmente, o presente. É essa a escolha. Vossa Excelência, e com Vossa Excelência a CIP, deve também ela dar o exemplo de optar pelo primeiro caminho. Estarmos com aqueles que lideram o futuro. Estarmos com aqueles que lideram o futuro a pensar em Portugal e nos portugueses.